Olha, todos nós temos uma história. Você tem uma história, eu tenho uma história. Todos nós temos uma história que de alguma forma se entrelaça. Mas nós só percebemos isso quando estamos diante de situações difíceis e imprevisíveis, como agora. Todo mundo tem que ficar em casa. Ficar em casa até que parece ser uma coisa boa. Acho que nunca nós percebemos um pouco como é bom o clima da nossa casa ou como não é bom o clima da nossa casa. Olha que desafio gostoso! E é nesse desafio de perceber o nosso clima pessoal, para entender a fragilidade da vida, que eu vou contar um pouquinho para você da minha história. Hoje eu tenho 52 anos, mas com 27 anos eu era uma menina. Meu pai sempre foi muito repressor, ele era um pai muito carinhoso, muito cuidadoso, mas ele não me deixava fazer nada. Com isso, assim que eu completei 18 anos, eu falei, vou casar, porque daí eu queria a minha liberdade. Ao conquistar essa liberdade, construindo uma família, um marido, 2 crianças pequenas, passados 7 anos, o meu marido com um câncer fulminante. Confesso para vocês que foi muito dolorido. Eu estava perdida, sendo arrastada pelo movimento da vida, sem saber para onde ir. Com 2 crianças pequenas, imatura, sem experiência nenhuma de gerir a vida. Foi nesse momento de dor e fragilidade que eu conheci o espaço autoconexão e a eulosofia, a ciência do autoconhecimento. Nesse momento, eu estava com os meus pensamentos totalmente difusos, dispersos. Eu era professora, trabalhava na rede pública e eu não conseguia me concentrar em nada. A vida estava muito difícil. As minhas filhas pequenas querendo a minha atenção e eu me sentindo carente, sozinha e abandonada. A sensação de abandono e solidão foi o que mais me marcou nessa fase, porque eu era muito jovem e eu tinha sonhado em viver um casamento, em viver uma família, em viver uma vida que fosse algo produtivo, onde eu sentisse que eu pudesse exercer a minha liberdade de ser uma mulher, uma mãe que cuidasse dos seus filhos muito bem. Mas não foi isso que aconteceu. Nesse primeiro momento, eu perdi o chão. Mas ao conhecer a eulosofia, eu percebi que a ciência do autoconhecimento poderia ser um caminho para mim, para que eu pudesse descobrir as minhas reais fragilidades e assumi-las, porque no primeiro momento a gente quer esconder aquilo que a gente está sentindo, porque a gente precisa ser forte. A vida, os desafios pedem que sejamos fortes, nós temos que manter a nossa vaidade, a nossa postura diante da família, das pessoas, no nosso trabalho. Mas na verdade, nós temos que ser fortes para encarar o autoconhecimento. É aí que nós vamos escolher o caminho da vida frágil ou da vida forte, da vida produtiva. E foi esse o caminho que eu escolhi. Eu escolhi estudar o autoconhecimento, praticar o autoconhecimento, olhar para mim mesma, assumir as minhas deficiências e começar a reconstrução da minha vida. E com isso, educar melhor as minhas filhas nesse processo.